E aí pessoal, estou participando da campanha Não Me Envergonhe do Evangelho. Fui desafiado por Nicole, minha irmã, e gostaria de compartilhar o Evangelho com vocês. Então, o que seria o Evangelho? Literalmente a palavra significa boas novas ou novidades boas. E o que significa isso? Primeiro, gostaria de falar sobre a situação do homem perante Deus. Todas as pessoas cometem pecado, como diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que é o pecado? O pecado é qualquer coisa, aliás, são todas as coisas que são contra Deus, ou contra a vontade dele, ou contra o caráter dele. Então, matar, roubar, mentir, a injustiça em geral, a não reverência à sua glória, são todas coisas que são pecados, porque ferem o caráter de Deus, ferem a honra de Deus. Então, nesse caso, o pecado, todo erro tem uma punição. E qual é a punição do pecado? A punição apropriada para o pecado. Justamente a morte, como diz em Romanos 3:23, porque o salário do pecado é a morte. Nossa situação perante Deus é de um criminoso que precisa ser punido. Mas Deus, ele não se compraz, ele não tem prazer na morte de ninguém. Então, assim como diz em Ezequiel 33:11, diz eles: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 18:23 fala: acaso eu tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus: não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? E Ezequiel 18:32 diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Todas essas coisas estão escritas na Bíblia e foram palavras de Deus para o seu profeta, para que ele falasse para as pessoas. Então, a partir desses versículos, sabemos que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Pelo contrário, Ele quer que as pessoas se arrependam, se convertam e vivam assim. Por que Deus requer a morte a punição, aliás? Por que Deus não pode simplesmente perdoar e deixar a pessoa livre? Porque pela natureza dele, ele é santo e justo. Ele tem prazer em cumprir a sua justiça, em aplicar e requerer as coisas justas. Ou seja, ele é justo e gosta das coisas corretas. Como diz em Isaías 6:3, falando que o Senhor é santo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E em Apocalipse 4:8 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Isso fala que o Senhor é santo. E o Senhor é justo, também fala na palavra dele. Deuteronômio 32:4 diz: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Salmos
O Salmo 7, 11 e 12 fala: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. E Salmos 9, 7 e 8 diz: Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Então, vemos que a palavra de Deus diz que Deus é justo e que Deus é santo e aplica sua justiça em todas as coisas que ele faz. Então, como nós podemos ser salvos se nós merecemos a punição e Deus vai aplicar essa punição a nós? Então, Deus providencia uma maneira para sermos salvos e ainda assim Ele ser justo. Qual é essa maneira? É Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que é o Filho encarnado, certo? Então, o que é que diz a palavra de Deus sobre isso? Em 2 aos Coríntios 5:21 diz: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, isso aqui é falando de Jesus e Deus, certo? 1 de Pedro 3,18: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Romanos 5:8: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a gente vê que a maneira que Deus encontrou, a maneira que Deus providenciou para a salvação das pessoas é que Jesus suportasse a penalidade da lei. Jesus, que era Deus, era perfeito, era um homem que veio, Deus se encarnou em homem, nasceu, sofreu, mas viveu uma vida perfeita e ainda assim sofreu o pecado, a punição do pecado por nós. Então, isso aqui ele não deixou o pecado impune, porém, agora ele está livre para perdoar, pois a punição já foi paga, o preço já foi pago. Então, o que o pecador, o que as pessoas podem fazer para ser salvas? O que elas devem fazer? Se arrepender e crer no Senhor Jesus. Como diz em Atos 3,19: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Romanos 10, 9 e 10 diz: Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Novamente, João 3,16: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 João 1,9: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que é que uma pessoa que quer ser salva deve fazer? Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus, arrepender-se dos seus pecados, e para que eles possam ser purificados, limpos. Então, depois de sermos salvos, como é que fica a nossa situação? Nossa situação, a gente pode ver em João 10, do 28 ao 30, diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão,
e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Isso é Jesus falando, e falando das pessoas que são salvas por meio dele, certo? Uma coisa importante. Jesus é o único caminho para a salvação, o único caminho para chegar a Deus. Assim como ele diz em outra parte, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é o único caminho, e com essa certeza a gente tem a vida eterna e podemos viver eternamente com Ele. O que é que diz mais? Em 1 João 2,1 diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Romanos 8, 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vemos que nós temos certeza de estar com Ele, e que mesmo que nós erremos pelo meio do caminho, sabemos que temos alguém para interceder por nós, que é Jesus. Basta que nós confessemos os nossos pecados, e Ele é advogado para conosco, nosso advogado, junto ao Pai, junto a Deus, certo? E qual deve ser o nosso procedimento a partir do momento que somos salvos? Podemos ver isso em Romanos 6, 1, 2, que diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Então, vemos que nós morremos para o pecado e portanto, não podemos viver mais pecando. No versículo 6 do mesmo capítulo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Então, novamente, não devemos viver no pecado. E o nosso velho homem, ou seja, a nossa natureza de estar no pecado, foi destruída, foi crucificado, na realidade, em Cristo, quando ele morreu. Então, não somos mais escravos do pecado, não servimos mais ao pecado como escravos. E Romanos 6, 11 ao 4, no mesmo capítulo, versículo 2, diz: Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, vemos que nosso procedimento depois de sermos resgatados por Jesus Cristo é justamente isso, é uma vida de retidão. Podemos falhar em uma situação ou outra, mas isso não deve ser a regra, deve ser a exceção. Então,
É isso. Vimos o quê? Que o Evangelho é justamente o plano de salvação que Deus preparou para nós através de seu Filho Jesus Cristo, que veio para sofrer a punição do nosso pecado, aquilo que nós merecemos, que era a morte, e assim, através da sua justiça, podemos receber o perdão e estar com Deus eternamente, a partir do momento que somos salvos. Era isso que eu queria dizer, compartilhar com vocês. Até mais e a paz de Deus esteja com vocês.